da universidade, faço parte do centro do CFH, do curso Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica. Eu fiz uma inscrição para compor a mesa, mas não compareceu. Então, mesmo assim, eu vou aproveitar esse espaço para falar também. As dificuldades do meu curso também é a mesma da Arte Livre, Artes e Ciências e Zootecnia. É um primeiro curso, primeiro ano, primeira turma que está se formando ano que vem. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em termos de que nós não temos um espaço, um centro, uma sala específico para nós. Toda vez que nós voltamos é de semestres, um mês na universidade, 2 meses em casa fazendo as pesquisas de campo. Então, toda vez que a gente volta, a gente não sabe onde vai. Hoje a gente está parando numa antiga RU. Outro dia a gente não sabe quando volta em qual setor que a gente vai ficar. E ficamos assim pensando assim, como que será se vai regularizar com um curso regular na universidade ou vai terminar esse primeiro curso. Eu gostaria de colocar para a pró-reitora que esse curso está sendo muito bom, que eu sou indígena, então esse curso abre um leque muito grande para nós buscar os nossos espaços, nossos direitos. Também somos capazes de conquistar o nosso espaço. E também esqueci de me apresentar. Meu nome é Voi Acriri, sobrinho Paté, estudante da UFSC da licenciatura indígena, coordenador, representante dos estudantes indígenas do Sul, da região Sul. E também quero colocar também como é uma dificuldade de estar na universidade como estudante indígena, porque fomos abordados algumas vezes pelos guardas ali, porque nós estamos em aproximadamente 140 alunos indígenas, então os guardas nos param uma vez assim e dizem: pessoal, que movimento é isso? É um movimento indígena de requerer a universidade para os indígenas? É uma discriminação muito forte, isso nos deixa muito triste, não só como os guardas, como alguns estudantes que da universidade também nos param e perguntam: o que vocês estão fazendo aqui? E será que nós, indígenas, não temos essa oportunidade de estar na universidade pública? Ou é particular de alguém que está aqui? Então, eu falo em nome dos acadêmicos indígenas, também sou estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, sou matriculado também, e o meu curso também está me dando esse espaço de estar aqui competindo de igual para igual. Muito obrigado. Alô? Bom, boa tarde. Eu sou o Carlos Locatelli, sou chefe do departamento de jornalismo. E depois de uma fala como a do Voi, é evidente que os problemas e as contribuições que eu tenho a dar são muito pequenas. Mas ele me ajuda também a fazer mais uma reflexão preliminar do que propriamente sobre os processos de avaliação, do que propriamente uma pergunta, porque embora, Voi, essa é uma interpretação minha, nós estejamos na mesma instituição, de fato, nós estamos em lugares muito diferentes, e isso nem podia ser diferente. Quando, há poucos dias, eu fui ao curso de Direito, e tem uma placa lá, que é a placa ainda da Faculdade de Direito, fixada na parede, é que eu percebi o tempo de história que eles têm. E se eu fosse na medicina, as meninas da medicina aí, eu acho que eu também perceberia isso. E no meu centro, está a moça aqui das Cênicas, né? A gente acompanha ali no CCE, os novos problemas que os cursos recentes trouxeram. Não porque eles sejam um problema, é porque são problemas que, às vezes, os cursos mais antigos já não têm mais.
O curso que eu trabalho, ele vai ser o curso do VOI daqui a 33 anos. Daqui a 33 anos, VOI, depois de muita luta, como os que vieram antes de mim, eu como estudante, depois eu como professor e agora como chefe, lutando por espaço físico, equipamento, regulamentação, oportunidade, bolsa, laboratório, eu diria que nós atingimos um certo ponto de maturidade. A gente tem praticamente tudo o que precisa. Os meus pedidos às pró-reitorias, eles são muito pequenos quando eu comparo, inclusive, em termos financeiros, com os cursos como Sêneca, Libras, certo? E desse ponto que eu gostaria de falar, a experiência da avaliação discente, no curso em que eu trabalho, eu não sou o coordenador de curso, então eu estou falando como professor Locatelli, tem sido muito produtiva. Essencialmente porque ela está nos tirando da zona de conforto. Está tudo certo lá. A gente tem que melhorar o nosso laboratório, o professor tem que ir para uma formação, mas aparentemente está tudo certo, e de fato não está tudo certo. Eu acho que quando cursos com o perfil do nosso, e talvez, com o devido respeito, talvez seja o caso da medicina, ou seja, com mais de 25 ou 30 anos, entra numa certa normalidade, rotinização, em que o professor novo pega o bastão do antigo e tende a reproduzir. Isso aconteceu comigo. Eu fui aluno e sou professor, agora sou o chefe, né, em tese, um dos que tem responsabilidade de entregar o bastão ao próximo. Então, a experiência no ano passado, esse ano, quando o centro acadêmico fez o trabalho, primeiro ele causou um certo burburinho no baixo e no médio clero, assim, eles estão fazendo alguma coisa, que a gente não sabe o que é, e não vieram falar com a gente, o que é pior ainda. E eu julgo isso com absoluta naturalidade. Eu também não falaria, há poucos dias, na discussão sobre festas, o Caio disse, mas professor, quando o senhor era aluno, o senhor não defenderia festas? E eu fui para casa pensando nisso. Sim, eu não só defendi, como fiz festa ali do lado do jornalismo. Então, esse estar com os estudantes nos tira bastante da zona de conforto. Agora, a crítica que a gente percebeu lá, do par dos professores, e é público, eles sabem disso, foi muito bem apresentado o case lá, foi em torno de alguns pontos. Primeiro, a visibilidade antes de uma discussão prévia. Muitos professores ficaram incomodados com isso. Segundo, sobre uma suposta inconsistência metodológica, o que seria natural do ponto de vista de que somos cientistas em tese, né? E essa metodologia, a principal crítica, por ela ser restrita, por ela generalizar resultados que de fato apareceram como singulares, ou seja, a fala de um aluno sobre um professor ser tomada como uma posição sobre o professor, e a ausência de uma autoavaliação, batendo um pouco no que a professora diz, de que deu a impressão aos professores de que se tratava de alunos perfeitos para professores imperfeitos. Reações. Alguns viraram as costas, outros não. E eis a vida. Os estudantes, sabiamente, chamaram para uma conversa pública, eu fui como chefe, e nessa conversa apareceu a riqueza que o Caio, o Gabriel e a Michele se referiram. A riqueza do ponto de vista da instituição é quando a identificação de problemas só vividos por quem vive, o aluno, é repassado ao professor e naquele momento algumas coisas foram esclarecidas, outras anotadas e se tornaram, em alguns casos, o CA fez um documento à chefia e à coordenação e nós teremos agora uma série de reuniões com supervisores de laboratório. Temos que fazer tudo, na verdade. Mas a gente está andando. E o que eu acho mais bacana é de que agora na segunda versão, ontem eu fiz a primeira leitura, eles disponibilizaram o documento, eles não abrem mão, e eu acho que não tem que abrir mão, do instrumento ter uma característica razoavelmente aberta, porque eles estão extremamente interessados em provocar a discussão em sala de aula e não apenas auferir percepções por qualquer que seja o método, certo? Ou seja, o instrumento
empodera os estudantes e empodera o centro acadêmico. Ele contribui para reduzir uma assimetria de poder incrível que eu não sei como resolver. Me parece que a instituição tem um calço muito forte em cima dos docentes, e eu também acabo atuando assim. É muito difícil sair desse pedestal. Espero aprender cada dia mais para reduzir essa assimetria, mas isso é um fato. Mas são essas situações que contribuem para essa situação. Para finalizar, e ligando com o começo. Há pouco eu conversava com o Hélio, que lembrou, e que me deixa bastante assim curioso, da gênese desse processo. A professora Roselane falou hoje de manhã, eu vi a palestra da professora Beatriz, depois tive que sair. Mas eu vi há poucos dias no Conselho Universitário uma situação que me deixou assim, a palavra não é preocupado. Foi durante o processo de recusa de aprovação de estágio probatório do professor da engenharia, que os estudantes de engenharia de produção, eles foram ao conselho, tiveram voz e assentaram sua fala sobre o inadequado desempenho do professor, segundo eles, baseado no instrumento de avaliação feito pelo centro acadêmico. Naquele momento eu percebi que, inclusive do ponto administrativo e jurídico, isso realmente significa um enorme poder a quem faça. Então, é por isso que eu vejo duas coisas. Primeiro, nós temos um conjunto de experiências extremamente ricas em avaliação discente. A experiência feita a partir de núcleos docentes estruturantes, feitas a partir de centros acadêmicos, na forma de jornadas, na forma já, para além dos centros acadêmicos organizados numa federação, como o representante da agronomia relatou, e tantas outras. E eu tenho um certo temor de que, um temor não, mas eu gostaria de ver que a saída desse processo não matasse essa diversidade. Eu acho que a instituição poderá propor um processo de avaliação discente, talvez mais homogêneo em alguns aspectos, e que contribua no sentido que a professora Beatriz falou hoje, de que a instituição precisa de melhores diagnósticos para gerir melhor a própria instituição. Mas eu acredito que nós devemos manter esse empoderamento dos estudantes. É ele que desestabiliza os cursos, os departamentos, as pós-graduações, as câmaras. Se eu fosse estudante, eu não abriria a mão disso. Jamais. Na condição de chefe, eu preciso trabalhar para fazer algum tipo de consenso ou de consentimento entre as partes para poder fazer isso avançar. Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa. Eu cumprimento a professora Roselane e toda a equipe que tem trabalhado nisso. E gostaria de dizer que nós estamos numa zona razoavelmente desconfortável lá no departamento e no curso de jornalismo. Ainda bem. Professora, quer falar? Ah, tá, porque tem a inscrição da professora Roselane. Eu estou me inscrevendo só para falar uma questão que o Locatelli lembrou aqui e que eu acho importante. E tem mais alguma inscrição, então? Daniel e a Michele, isso? E professora Marília? Não vai falar? Ok. Então, tá bom. Obrigado, professora. Então, eu só vou... Então, eu tinha me inscrito aqui, Locatelli, só queria falar o seguinte. Como você disse, né? O Drummond já diz, né? Há sempre uma franja de vida quando se sentam dois homens. Um homem e o seu contrário. Uma mulher e o seu pé. Né? E eu estranho, porque naquela discussão polêmica do Conselho Universitário, e a gente está sempre discutindo, né, e as vozes dissonantes e as corporações que se defendem, ora a corporação docente, ora a corporação discente, né? A gente recebeu lá, né, o acadêmico, eu lembro o Fabiano, com o sistema do Qualipro, que eles chamam do sistema de avaliação dos docentes pelos discentes lá da engenharia de produção. A gente mandou, a Luísa está aqui, pode me dizer, eu peguei o e-mail dele, né, e a gente fez um convite nominal para que eles viessem a esse fórum, né,
Então, infelizmente, eles aqui não estão. Então, com isso, eu só quero fazer um alerta. Assim, nós temos que pensar em todos os polos possíveis, né, no diálogo também, mas que usos a gente quer fazer dessa avaliação, né? Porque naquele momento lá, né, então, inclusive, vocês lembram, né, no conselho, o estudante entrou e nem pediu autorização para a presidência do conselho, criou até quase um fato político ali, mas mesmo assim, né? Então acho que a gente tem que pensar também, quando a gente senta para dialogar, os lugares, os direitos e as condições, né, para que a gente tenha voz e vez nessa questão. Então acho estranho assim que a gente naquele momento, né, buscou dar voz a esse ator institucional importante, e aqui, né, temos uma ausência, e Luísa, não sei, a gente não recebeu nenhuma resposta, né? Eu mandei e-mail pessoal, né, para a engenharia de produção até, mas só para deixar claro assim que nós estamos, né, professora, muito abertos ao diálogo, mas o Locatelli chama atenção para uma questão importante, né? Quais são os usos que a gente quer fazer da avaliação, né, para melhoria das condições desse coletivo institucional, né? Sem polarizar para um lado ou para o outro, ou sempre para não fazer usos politiqueiros. Então, Daniel, por favor. Até 4h15, né? Não, 4h15 a gente combinou aqui agora, né? São 4h07. Quantos minutos eu tenho? Tempo? 3 minutos? Tá. Então vamos lá, eu sou Daniel. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, primeiramente. Eu faço o curso de letras alemão e nesse momento não temos a representação do CA, mas eu penso dessa maneira, independente do que seja, não deve haver representatividade. E o que acontece nesses espaços que nós vemos hoje? Ficou bem claro aí a hierarquia que a própria universidade propõe, né? Ficou bem claro na fala de alguns professores, né? Bom, eu sou professor, eu sou coordenador de curso, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu sou um ponto a mais. Quer dizer, para mim a educação está totalmente desvinculada da real necessidade. O que era para ser uma integração, não há. O que os cursos eram para se unir, não. Há uma separação e há de preferência para outros cursos. E também outros porém. Há diferentes centros, né, onde que não... Quer dizer, hoje a universidade está sendo dirigida, é uma universidade elitista. E nesse sentido que eu quero tentar fazer uma ligação mais profunda, porque eu vejo que as coisas superficiais, quando elas ficam muito superficiais, você não consegue dar um encaminhamento legal. Mas quando você consegue perceber o problema central, aí sim você consegue resolver. A universidade ainda está muito longe de ser uma universidade capaz de fazer uma transformação na sociedade. Em relação ao meu curso, né? Recentemente nós ficamos 2 meses sem aula, principalmente licenciatura, sem metodologia de ensino alemão e sem estágio 2. Ficou esses 2 meses, não recebemos comunicado nenhum. Posteriormente, eu e outra pessoa fomos na ouvidoria, depois de um processo fizemos a reunião com o SED e depois fizemos de novo, eu solicitei, né, com a outra. Toda deliberação que for, o estudante, não tem essa de, nem era para ser discutido. O estudante tem que estar aqui? Não, isso não tem que discutir, não. O estudante tem que estar participando, sim. Somos maioria, então, em todos os órgãos que seja, não deveria ter sido isso. Conseguimos chegar a um planejamento, depois foi na Prograde, acho que a Roselane estava presente quando o Werner estava lá, né? E outros do pessoal do SED chegaram lá e, tudo bonitinho, fazendo tudo uma coisa bonitinha. Para mim está sendo assim. Hoje, nesse momento, parece que as coisas estão tudo perfeitinhas, tudo encaminhadinho e tal, mas está longe, acho que o aspecto crítico dessa universidade está longe de ser um modelo. Quando a gente julga o próximo, quando a gente julga as manias do próximo, a gente está julgando o outro dentro dessa lógica imunda capitalista que a gente vê hoje. Então, nesse sentido, não sei se eu consegui pegar, mas o que é o mal que está sendo hoje é a imunda representatividade que nós vivenciamos hoje. A hierarquia é uma delas. E, para mim, vamos fingir que não vê, tem que lutar mesmo, tem que bater se necessário bater, mas não falo a violência física, não. Eu falo a violência de falar com as palavras, na atitude, na moral. É isso que tem que ser. Não vou fazer de conta, não. Acho que o processo aqui é um processo, sim, de construção de uma novidade. Isso é bacana. Pela primeira vez, né, estou vendo aqui a gestão da Roselane tem tomado essa iniciativa. Parabéns, ainda está longe ainda.
Acho que dá para melhorar muito mais ainda, mas já é um progresso. Continue sempre outros, e assim vai puxando os estudantes, e a gente vai construindo essa universidade de uma forma mais dinâmica, colocando realmente aquela classe desfavorecida que não está vindo aqui porque não tem condições. É a universidade que a gente quer hoje? Não é. Então, que se exploda, que a gente tire essa hipocrisia que está aqui dentro. Eu estou passando a palavra para a Michelle, depois a professora Maria, e daí nós encerramos, né? Obrigado ao colega. Só um aviso da organização, tá? As listas de presença, né, passaram hoje de manhã e agora à tarde. Para a certificação que está sendo elaborada, conforme a gente avisou, né, estão se optando por 4 horas ou 8 horas. Então, está se passando a lista de novo para que as pessoas assinalem se vieram num turno ou nos dois, para que, né, a certificação corresponda efetivamente, né, à participação das pessoas dentro desse fórum. Tá? Obrigado. Vou tentar ser bem rápida, né, já que a gente está com pouco tempo. Na verdade, essa minha fala eu queria um pouco resgatar a necessidade que a gente colocou um pouco, inclusive, na nossa apresentação, de a gente estar nesse processo contínuo de avaliação, né? E qual que é a função, na verdade, de uma avaliação, seja de curso, seja, enfim, do que for. É, de fato, a gente conseguir levantar esses problemas, como o Leandro falou, né, que são vários, seja de conjuntura, de estrutura, de metodologia, e isso não só dentro dos cursos, como dentro da universidade. E dentro desse processo de avaliação, a gente levantar esses problemas e trabalhar a partir deles, né? Ver quais são as possíveis soluções que a gente pode conseguir. E hoje, eu entendo que pela falta dessa constante autoavaliação, autocrítica, inclusive de nós, quanto seres humanos, é que esse tipo de avaliação, quando ela acontece, ela se torna